Boa noite, tudo bem? Hoje foi um dia bem cansativo, né? Eu sei. Por isso, hoje vai ser um dia de leitura. Vocês já sabem a essa altura qual é o livro da vez, o nosso primeiro livro deste canal de ASMR, que é Crepúsculo. Eu peguei esse livro de uma doação que fizeram e eu consegui a saga completa de Crepúsculo. E hoje eu vou ler pra você até você dormir. Então, eu vou começar a leitura. Não vamos esquecer da água que eu trouxe pra você. Não esqueça de tomá-la para refrescar a mente, refrescar o seu corpo, se hidratar. É muito importante para você ter um sono tranquilo. Então vamos começar. Para minha irmã mais velha, Emily, sem cujo entusiasmo essa história ainda estaria inacabada. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eu vou pular o prólogo e vamos direto para a primeira página. À primeira vista, minha mãe me levou ao aeroporto com as janelas do carro abertas. Fazia 24 graus em Phoenix, o céu de um azul perfeito e sem nuvens. Eu estava com a minha blusa preferida, sem mangas, de renda branca com ilhosas. Eu a vesti com um gesto de despedida. Minha bagagem de mão era uma parca. Na Península Olympic, do noroeste do estado de Washington, há uma cidadezinha chamada Forks, quase constantemente debaixo de uma cobertura de nuvens. Chove mais nessa cidade insignificante do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Foi desse lugar e de suas sombras melancólicas e onipresentes que minha mãe fugiu comigo quando eu tinha apenas alguns meses de idade. Nessa cidade, eu fui obrigada a passar um mês a cada verão até ter 14 anos. Foi então que finalmente bati o pé. Nos últimos 3 verões, meu pai, Charlie, passou 2 semanas de férias comigo na Califórnia. Era em Forks que agora eu me exilava, uma atitude que assumi com muito pavor. Eu detestava Forks. Eu adorava Phoenix,
Adorava o sol e o calor intenso. Adorava a cidade vigorosa e esparramada. Bela, disse minha mãe, pela 100ª vez antes de eu entrar no avião, você não precisa fazer isso. Minha mãe é parecida comigo, a não ser pelo cabelo curto e as rugas de expressão. Senti um espasmo de pânico ao fitar seus olhos arregalados e infantis. Como eu poderia deixar que minha mãe amorosa, instável e descuidada se virasse sozinha? É claro que agora ela tinha o fio. Então as contas provavelmente seriam pagas. Haveria comida na geladeira e a gasolina no carro e alguém para chamar quando ela se perdesse. Mas mesmo assim, eu quero ir. Menti. Sempre menti mal, mas ultimamente ando contando essa mentira com tanta frequência que agora parecia quase convincente. Diga a Charlie que mandei lembranças. Vou dizer. Verei você em breve, insistiu ela. Pode vir para casa quando quiser. Eu volto assim que você precisar de mim. Mas eu podia ver nos olhos dela o sacrifício por trás da promessa. Não se preocupe comigo, insisti. Vai ser ótimo. Eu te amo, mãe. Ela me abraçou com força por um minuto e depois entrei no avião e eu se fui. De Phoenix e Seattle são 4 horas de voo, outra hora em um pequeno avião até Port Angeles e depois 1 hora de carro até Forks. Voar não me incomodava. A hora no carro com Charlie, porém, era meio preocupante. Charlie foi realmente gentil com tudo aquilo. Parecia realmente satisfeito que eu pela primeira vez fosse morar com ele por um período mais longo. Já me matriculara na escola e ia me ajudar a comprar um carro. Mas sem dúvida seria estranho com Charlie. Não éramos o que chamaria de falantes. E eu não havia alguma coisa para dizer. Sabia que ele estava bastante confuso com a minha decisão. Como minha mãe antes de mim, eu não escondi o fato de detestar Fox. Quando pousamos em Port Angeles, estava chovendo. Não vi isso como um presságio, era apenas inevitável. Eu já tinha dado adeus ao sol. Charlie me aguardava na radiopatrulha. Eu também esperava por isso. Charlie é o chefe da polícia SWAT. Para o bom povo de Forks, minha principal motivação por trás da compra de um carro, apesar da verba escassa, era que eu me recusava a circular pela cidade em um carro com luzes vermelhas e azuis no teto. Nada deixa o trânsito mais lento do que um policial. Charlie me deu um abraço desajeitado com um só braço, quando eu cambaleei para fora do avião. É bom ver você, Bells, disse ele, sorrindo enquanto automaticamente me segurava e me firmava. Você não mudou muito. Como está a René? A mamãe está bem. É bom ver você também, pai. Eu não tinha permissão para chamá-lo de Charlie na frente dele. Eu tinha só algumas malas. A maior parte das minhas roupas do Arizona era leve demais para Washington. Minha mãe e eu havíamos juntado os nossos recursos para complementar meu guarda-roupa de inverno. Mas ainda assim era reduzido. Coube muito bem na mala da viatura. Achei um bom carro para você, baratinho, anunciou ele quando estávamos revelando o cinto. Que tipo de carro?
Fiquei desconfiada do modo como ele disse um bom carro para você, em vez de simplesmente um bom carro. Bom, na verdade, é uma picape, um Chevy. Onde o achou? Lembra do Billy Black, de La Push? La Push é a pequena reserva indígena no litoral. Não. Ele costumava pescar com a gente no verão, incentivou Charlie. Isso explicava porque eu não me lembrava dele. Eu era bastante competente em bloquear da minha memória coisas dolorosas e desnecessárias. Ele agora está em uma cadeira de rodas, continuou Charlie quando eu não respondi. Não pode mais dirigir e ofereceu a picape por um preço baixo. De que ano é? Eu poderia ver pela mudança em sua expressão que essa era a pergunta que ele esperava que eu não fizesse. Bom, o Billy trabalhou muito no motor. Na realidade, só tem alguns anos. Eu esperava que ele não me subestimasse a ponto de acreditar que eu desistiria com tanta facilidade. Quando foi que ele comprou? Comprou em 1984, eu acho. Ele a comprou nova? Bom, não. Acho que era nova no início dos anos 60 ou dos anos 50 no máximo, admitiu ele timidamente. Ih, pai, eu não entendo nada de carros. Não conseguiria consertar se alguma coisa desse errado e não posso pagar um mecânico. Na verdade, Bella, o troço funciona muito bem. Não fazem mais carros assim. O troço, pensei comigo mesma. Era possível, como apelido, na melhor das hipóteses. É barata mesmo? Afinal, essa era a parte em que eu não poderia contemporizar. Bom, querida, já está quase comprado para você, com um presente de boas-vindas. Charlie me olhou de lado com uma expressão esperançosa. Caramba, de graça, não precisava fazer isso, pai. Eu mesmo ia comprar um carro. Tudo bem, quero que seja feliz aqui. Ele estava olhando para a estrada à frente ao dizer isso. Charlie não ficava à vontade quando se tratava de externar as emoções em voz alta. Herdei isso dele. Então fiquei olhando para frente quando respondi. Foi muito gentil da sua parte, pai. Eu agradeço muito. Não era necessário acrescentar que para mim era impossível ser feliz em Fox. Ele não precisava sofrer junto comigo. E a picape dada não se olham os dentes, nem o motor. Não foi nada, murmurou ele, constrangido com minha gratidão. Trocamos mais alguns comentários sobre o clima, que estava úmido, e a maior parte da conversa não passou disso. Ficamos olhando pela porta em silêncio. Era lindo, é claro. Eu não podia negar isso. Tudo era verde, as árvores e os troncos cobertos de musgo, os galhos que pendiam das copas, a terra coberta de samambaias, até o ar filtrava o verde das folhas. Era verde demais. Um planeta alienígena. Por fim, chegamos à casa de Charlie. Ele ainda morava na casinha de 2 quartos que comprara com a minha mãe nos primeiros tempos do seu casamento. Aqueles foram os únicos tempos em que o casamento teve. Os primeiros. Ali, estacionada na rua, na frente da casa que nunca mudava, estava minha nova para mim, picape. Era de um vermelho desbotado, com paralamas grandes e arredondados, e uma cabine pulposa. Para minha grande surpresa, eu adorei. Não sabia se ia funcionar.
mas podia me ver nela. Além disso, era um daqueles negócios sólidos que não quebram nunca. Do tipo que se vê na cena de um acidente, a pintura sem nenhum arranhão, cercada pelas peças do carro importado que foi destruído. Caramba, pai, adorei, obrigada. Agora meu pavoroso dia de amanhã seria bem menos terrível. Não teria que decidir entre andar 3 quilômetros na chuva até a escola e aceitar uma carona da rádio patrulha do chefe. Que bom que você gostou, disse Charlie, rudemente. De novo, sem graça. Apenas uma viagem foi necessária para levar as minhas coisas para cima. Fiquei com um quarto do lado oeste, que dava para o jardim da frente. O quarto era familiar. Me pertencia desde que nasci. O piso de madeira, as paredes azul claras, o teto pontiagudo, as cortinas de renda amarelas na janela, e tudo isso fazia parte da minha infância. As únicas mudanças que Charlie fizera foram trocar o berço por uma cama e acrescentar uma escrivaninha. À medida que eu crescia, a mesa agora tinha um computador de segunda mão, com a linha telefônica para o modem grampeada pelo chão até a tomada de telefone mais próxima. Isso foi estipulado por minha mãe, assim podemos manter contato facilmente. A cadeira de balanço de meus tempos de bebê ainda estava no canto. Só havia um banheiro pequeno no segundo andar que eu teria que dividir com o Charlie. Estava tentando não pensar muito nisso. Uma das melhores coisas em Charlie é que ele não fica rondando a gente. Deixou-me sozinha para desfazer as malas e me acomodar. Uma proeza que tinha sido completamente impossível para minha mãe. Era legal ficar sozinha sem ter que sorrir e parecer satisfeita. Um alívio olhar desanimadamente pela janela para a chuva entristecendo tudo e deixar algumas lágrimas escaparem. Eu não estava com vontade de ter um acesso de choro. Ia economizar para a hora de dormir quando teria que pensar na manhã seguinte. A Forks High School tinha um total assustador de apenas 357 e agora 358 alunos. Em Phoenix, havia mais de 700 pessoas só do meu ano. Todas as crianças daqui foram criadas juntas, seus avós engatinharam juntos, e eu seria a garota nova da cidade grande, uma curiosidade, uma aberração. Talvez eu parecesse uma verdadeira garota de Phoenix e pudesse tirar proveito disso. Mas, fisicamente, nunca me encaixei em lugar nenhum. Eu devia ser bronzeada, atlética, loura, uma jogadora de vôlei ou uma líder de torcida, talvez. Todas as coisas compatíveis com quem mora no Vale do Sol. Em vez disso, apesar do sol constante, eu tinha uma pele de marfim. Eu não tinha os olhos azuis ou cabelo ruivo que podiam me servir de desculpa. Sempre fui magra, mas meio molenga. E, obviamente, não era uma atleta. Não tinha a coordenação necessária entre mãos e olhos para participar de esportes sem me humilhar. E sem machucar a mim mesma e a qualquer pessoa que se aproximasse demais. Quando terminei de bordar as minhas roupas, na antiga cômoda de pinho, peguei meu necessaire e fui ao banheiro para me lavar depois do dia de viagem. Olhei meu rosto no espelho enquanto escovava o cabelo úmido e embaraçado. Talvez fosse a luz, mas eu já parecia mais pálida e doentia. Minha pele podia ser bonita,
era muito clara, quase translúcida, mas tudo dependia da cor. Não tinha cor nenhuma ali. Ao ver meu reflexo pálido no espelho, fui obrigada a admitir que estava mentindo para mim mesma. Não era só fisicamente que eu não me adaptava. E quais seriam as minhas chances aqui? Se eu não conseguisse achar um nicho em uma escola com 300 pessoas? Eu não me relaciono bem com as pessoas da minha idade. Talvez a verdade seja que eu não me relacione bem com pessoas. E ponto final. Até minha mãe, de quem eu era mais próxima do que qualquer outra pessoa do planeta, nunca esteve em sintonia comigo. Nunca esteve exatamente na mesma página. Às vezes eu me perguntava se via as mesmas coisas que o resto do mundo. Talvez houvesse um problema no meu cérebro, mas não importava a causa. Só o que importava era o efeito. E amanhã seria só o começo. Não dormi bem aquela noite, mesmo depois de chorar. Ao fundo, o ruído constante da chuva e do vento no telhado não desaparecia. Puxei o velho cobertor xadrez sobre a cabeça e mais tarde coloquei também um travesseiro. Mas só consegui dormir depois de meia-noite, quando a chuva finalmente se arquitetou num chuvisco mais silencioso. Só o que eu conseguia ver pela minha janela de manhã era uma neblina densa e podia sentir a claustrofobia rastejando em minha direção. Jamais se podia ver o céu aqui, parecia uma gaiola. O café da manhã com Charlie foi um evento silencioso. Ele me desejou boa sorte na escola. Agradeci, sabendo que suas esperanças eram vãs. A boa sorte geralmente me evitava, e Charlie saiu primeiro para a delegacia, que era sua esposa e sua família. Depois que ele partiu, fiquei sentada à velha mesa quadrada de carvalho, em uma das 3 cadeiras que não combinava, e examinei a pequena cozinha com as paredes escuras, revestida de madeira, armários de um amarelo vivo e piso de linóleo branco. Nada havia mudado. Minha mãe tinha pintado os armários 18 anos atrás, numa tentativa de colocar algum raio de sol na casa. Acima da pequena lareira da minúscula sala adjacente havia uma fileira de fotos. Primeiro uma foto do casamento de Charlie e minha mãe em Las Vegas, depois uma de nós 3 no hospital em que nasci, tirada por uma enfermeira prestativa, seguida pela procissão das minhas fotos de escola até o ano passado. Era constrangedor olhar aquilo. Eu teria de pensar no que poderia fazer para que Charlie as colocasse em outro lugar, pelo menos enquanto eu morasse aqui. Era impossível não perceber que Charlie jamais esperou a perda da minha mãe ao ficar nessa casa. Isso me deixou pouco à vontade. Não queria chegar cedo demais na escola, mas não conseguia mais ficar ali. Vesti meu casaco, que era meio parecido com um traje de biossegurança, e saí para a chuva. Ainda estava chuviscando, não o suficiente para me ensopar enquanto peguei a chave de casa, sempre escondida debaixo do beirão, e tranquei a porta. O chapinhar das minhas novas botas impermeáveis era enervante. Senti falta do habitual esmagar de cascalho enquanto andava. Não podia parar de admirar minha picape,
novamente, como eu queria. Estava com pressa para sair da umidade nevoenta que envolvia minha cabeça e grudava em meu cabelo por baixo do capuz. Dentro da picape estava agradável e seco. Billy, ou Charlie, obviamente tinha feito uma limpeza, mas os bancos com estofado caramelo ainda cheiravam levemente a tabaco, gasolina e hortelã. Para meu alívio, o motor pegou rapidamente, mas era barulhento, rugindo para a vida e depois rodando em volume alto. Bom, uma picape dessa idade teria suas falhas. O rádio antigo funcionava, um bônus que eu não esperava. Não foi difícil encontrar a escola. Embora eu nunca tivesse ido lá, como a maioria das outras coisas, ficava perto da rodovia. Não parecia uma escola, o que me fez parar foi a placa que dizia ser a Forks High School. Era um conjunto de casas iguais construídas com tijolos marrons. Havia tantas árvores e arbustos que no início não consegui calcular seu tamanho. Onde estava o espírito da instituição? Perguntei-me com nostalgia. Onde estavam as cercas de tela, os detectores de metal? Estacionei na frente do primeiro prédio, que tinha uma plaquinha acima da porta dizendo secretaria. Ninguém mais havia estacionado ali. Então eu certamente estava em local proibido. Mas decidi me informar lá dentro, em vez de ficar dando voltas na chuva feito uma idiota. Saí sem vontade nenhuma da cabine da picape enferrujada e andei por um pequeno caminho de pedra ladeado por uma cerca viva escura. Respirei fundo antes de abrir a porta. Lá dentro o ambiente era bem iluminado e mais quente do que eu imaginava. O escritório era pequeno, uma salinha de espera com cadeiras dobráveis acolchoadas, carpete laranja manchado, recados e prêmios atravancando as paredes. Um relógio grande, tic-taqueando alto. Havia plantas em toda parte em vasos grandes de plástico, como se não houvesse verde suficiente do lado de fora. A sala era dividida ao meio por um balcão comprido, abarrotado de cesto de arame, cheio de papéis e folhetos de cores vivas colados na frente. Havia 3 mesas atrás do balcão, uma delas ocupada por uma ruiva grandalhona de óculos. Ela vestia uma camiseta roxa, que de imediato fez com que eu me sentisse produzida demais. A ruiva olhou para mim. Posso ajudá-la? Meu nome é Isabela Swan. Informei-lhe e logo vi a atenção iluminar seus olhos. Eu era esperada, um assunto de fofoca, sem dúvida. A filha da ex-mulher, leviando do chefe de polícia, finalmente voltara para casa. É claro, disse ela, e cavocou uma pilha instável de documentos na mesa até encontrar o que procurava. Seu horário está bem aqui, e é um mapa da escola. Ela trouxe várias folhas ao balcão para me mostrar. Ela indicou-me as salas de aula, destacando a melhor rota para cada uma delas no mapa, e me deu uma caderneta que cada professor teria que assinar e eu daria de volta no final do dia. Ela sorriu para mim e me desejou, como Charlie, que eu gostasse daqui de Forks. Sorri também, da maneira mais convincente que pude. Quando voltei à picape, outros alunos começavam a chegar. Dirigi pela escola, seguindo o trânsito, e fiquei feliz em ver que os carros, em sua maioria, eram mais velhos que o meu. Nada chamativo.
Em Phoenix, eu morava em um dos poucos bairros de baixa renda incluídos no distrito de Paradise Valley. Era comum ver um Mercedes ou um Porsche novo no estacionamento dos alunos. O carro mais legal aqui era um Volvo reluzente, e esse se destacava. Ainda assim, desliguei o motor logo que cheguei a uma vaga para que o barulho estrondoso não chamasse atenção para mim. Olhei o mapa na picape, tentando agora memorizá-lo, e esperava não ter que andar com ele diante do nariz o dia todo. Enfiei tudo na bolsa e passei a alça no ombro e respirei bem fundo. Eu vou conseguir, menti para mim mesma debilmente. Ninguém ia me morder. Por fim, soltei o ar e saí da picape. Mantive a cara escondida pelo capuz ao andar para a calçada, apinhada de adolescentes. Meu casaco preto e simples não chamava a atenção, como percebi com alívio. Vou marcar a página aqui, que eu esqueci de pegar o marca-página, assim, mas também dá pra usar essa parte aqui do livro para marcar a página. E essa foi a leitura do dia. Eu continuarei lendo esse livro em outros vídeos. Eu vou fazer vários vídeos de leitura e a gente vai seguir esse livro até o final. Então, espero que vocês gostem, porque eu gosto muito dos filmes de Crepúsculo, mas essa é a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de ler o livro junto com vocês. E enquanto eu vou lendo pra vocês, eu estou prestando atenção na leitura também. Então, eu acho legal compartilhar esse momento de leitura com vocês. Eu gosto bastante de ASMR, lendo livros, então eu quis trazer também essa ideia. Então vão ter episódios no canal em que eu irei continuar, né? Haverá continuação da leitura desse livro e eu vou tentar deixar ele, né, parte 1, parte 2, parte 3 do livro de Crepúsculo, para que vocês consigam acompanhar em qualquer período. Então, esse foi o primeiro vídeo de leitura. Não esqueça de tomar mais uma água para hidratar. E até o próximo vídeo de leitura.